Muito bom dia, boa noite ou boa tarde, seja quando você estiver assistindo essa gravação, e bom dia quem está aqui com a gente, nesse climazinho frio que espantou alguns, mas os guerreiros estão aqui. Hoje é o nosso terceiro encontro do livro A Mente Moralista, de Jonathan Haidt. Quem vai conduzir hoje é a Bia, nossa querida líder, e o Levi vai trazer uma devocional para a gente também. Mas antes, só reforçar, né, a BC2 é uma Associação Brasileira de Questões da Ciência. O nosso interesse é promover o diálogo justamente entre a fé e a ciência, essas duas áreas que muitas vezes parecem tão distantes, parecem tão conflitantes, e trazer isso para aplicações práticas, incluindo esse livro que busca justamente estudar de onde vem a moralidade e o subtítulo do livro, né, porque pessoas boas às vezes se dividem por política e por outras questões. Então, eu acho que se ninguém quiser fazer algum comentário de início assim, a gente pode já partir para a devocional. Levi, você conduz a gente aí? Beleza, Félix. Bom dia, pessoal. Eu estava de férias, para quem ainda não me viu, acho que a Nicole eu ainda não conheço, e a Júlia eu não estou vendo, mas não lembro. Prazer, então, para vocês, que eu ainda tinha visto. Eu voltei hoje e estava pensando no devocional e eu acho que realmente tinha tudo que ter a ver com a Páscoa, né? Então eu queria convidar vocês a abrirem no Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Então, nós vamos ler do verso 24 ao verso 29. A minha versão é a NVT, a nova versão transformadora. A versão que eu acho ela muito deleitante para a leitura e para o devocional. Então, João, capítulo 20, verso 24, diz assim: Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então, disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então, Jesus lhe disse: Você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Meus amados, interessante que Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele se batizou, ele pregou as boas novas, ele foi humilhado, ele sofreu, cuspiram nele, o açoitaram, ele fez a via dolorosa, ele carregou a cruz, ele morreu na cruz, na própria cruz que carregou, mas ele ressuscitou. Dos versos 11 ao 18, no capítulo 20, ele aparece a Maria Madalena. Dos versos 19 a 23, ele apareceu aos discípulos. Porém, dos versos 24 e 25 que lemos, quando ele aparece, Tomé não estava. E os discípulos falam: olha, ele ressurgiu, ele surgiu no meio de nós, né? E nós vimos o Senhor. Tomé disse: não acreditarei. E aí passaram 8 dias da última aparição, né?
dessa última aparição que Tomé não estava, dessa última aparição do verso 24, se passaram 8 dias, o verso 26 diz, e estavam outra vez ali reunidos. Dessa vez Tomé estava. Agora o discípulo incrédulo e duvidoso está lá com todos. E aqui também diz que as portas estavam fechadas. Aparentemente, parece que a palavra quer enfatizar aqui que Jesus poderia ter atravessado as paredes, né, daquela casa. Assim como os gnósticos criam, né, que Jesus era apenas um fantasma, e quando ele andava na areia, nem pegadas ele deixava na areia, porque Jesus parecia um fantasma. Esse é o pensamento gnóstico do primeiro, segundo, terceiro século, que quase devastou a igreja. Mas, de fato, as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo. O Mestre amado, o Messias, o Cristo, aquele que veio libertar todos, morreu. E eles estavam com as portas trancadas. E aí, se Jesus aparece e diz: paz seja com vocês. Paz seja convosco. Gente, aqui vem o ponto final e alto do meu devocional. Isso para mim é muito louco. É muito louco. Porque após Jesus passar tudo o que passou, após ele ser traído, após ele ser cuspido, após ele ser açoitado, após ele fazer a via dolorosa, após ele levar a cruz e ser crucificado, ele aparece e diz: paz seja convosco. Ele poderia dizer: seus covardes, todos fugiram. Pedro, você me negou. Pedro, você não me amava? Você me negou. Mas esse Cristo ressurreto aparece entre os discípulos e diz: paz seja convosco. E aí Tomé faz uma das maiores declarações que nós temos sobre a pessoa de Jesus e sobre sua divindade. Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Essa aqui é uma das maiores declarações de quem Jesus é, Deus. Tomé, que era incrédulo, agora ele reconhece diante dele um Deus. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Isso faz toda a diferença para nós, amados. Porque Jesus, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E por que faz diferença? Porque como homem, ele sofreu e sofre. Ele sofreu aquilo que nós também sofremos aqui. Ele sabe o que eu e você estamos passando, ou o que nós já passamos, porque ele foi homem. E sendo homem, ele intercede por nós junto ao Pai. Pai, eu sei o que a Nicole está passando. Pai, eu sei o que o Tom passou, está passando. Eu estava lá, assim como o Tom, assim como o Félix era homem, eu também estava lá. Ajude-o. Ajude-os, Pai. E também ele é Deus. E está junto com o Pai. E por final ele diz: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Esse é o grande desafio da vida cristã, meus amados. É continuar crendo em Jesus. Sem ver, sem sentir, sem tocar, sem apalpar. Se vocês lerem a carta de João, desse mesmo João aqui, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, ele vai começar dizendo: olha, nós o vimos, nós o apalpamos, nós o tocamos, nós o pegamos, nós tocamos ao seu lado da sua ferida, nós tocamos nos cravos das suas mãos. Mas eu e você não. Nós não vimos esse Jesus. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é ler e crer. Eu leio e creio, e isso me basta. Que nós possamos crer
nesse amado Jesus que foi humilhado, sofreu, açoitado, carregou a cruz e subiu até a cruz, mas que ressuscitou e está entre nós. Amém? Vamos orar? Jesus, nós somos gratos pela tua obra na cruz, Pai. Nós sabíamos que nós não merecemos, mas o Senhor por nós morreu. Mas o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Por isso também somos gratos. E as nossas vidas estão nas suas mãos, Jesus. E dela, como diz lá em João 10, ninguém vai poder tirar. Ainda bem que nós estamos nas suas mãos, Jesus. Esse Jesus que nasceu, que viveu, que sofreu, que morreu e que ressuscitou e vive. Senhor, que nós possamos sempre estar aos pés da cruz, te adorando, te exaltando e te agradecendo pela vida. Nós nunca saberemos o preço realmente dos nossos pecados que foi pago lá na cruz, mas nós sabemos que nós temos um Jesus que morreu naquela cruz, que derramou teu sangue e nos lavou de todo pecado, toda mácula. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua morte, mas também pela tua ressurreição. É no teu nome que oramos, Jesus. Agradecemos ao Pai que nós tenhamos um estudo abençoado e que nós possamos cada dia mais crescer em graça na tua presença, Deus. Amém. Amém. Que lindo. Muito obrigado, Levi. Eu acho que João ele apresenta isso muito bonito, tanto no Evangelho quanto nas cartas, essa delicadeza de Cristo, assim, né? Esse amor que toca. Eu estava ouvindo o pessoal, só fazer um comentário rápido, porque eu falo muito. E a Mari que entrou aí, sabe? Se não cortar, eu não paro. Mas eu estava ouvindo alguém falar da Páscoa esses dias e a pessoa falando assim. Porque como que a gente vai se livrar do peso de ter crucificado Jesus, né? Porque se ele morreu pra gente, como que a gente vai se livrar desse peso? E eu olhei e falei, cara, não é sobre isso a mensagem da Páscoa, sabe? Depois pensando comigo. Jesus é tão bom que ele olha e tudo bem, realmente a culpa é nossa, mas ele não é, nem, ele sabe que a gente nunca poderia realmente se livrar desse peso. A cruz, ela não adiciona mais culpa, ela tira todo o pecado, e eu acho isso lindo e foi uma ótima lembrança de tudo isso, Levi. Obrigado, viu? E bora para o estudo então. Bia, o show é seu. Arrasa. Bora então. Também gostei muito da reflexão. Eu tô bastante no clima da Páscoa, assim, muito animada para amanhã, não só pelas comidinhas, vai rolar comidinha legal aqui em casa, mas enfim, pelo culto de amanhã, enfim, todas essas coisas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, mas faz um tempinho que eu não compartilho tela no Google Meet, então eu não tenho muita certeza se eu lembro, assim, exatamente como fazer isso. Então, pera lá. Eu acho que eu vou fazer, tipo, compartilhar uma aba. Não. Não tem como compartilhar uma guia. Ai, eu não tô no Google Chrome, que coisa, eu esqueci. Tá, então. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Eu vou ter que sair e entrar no Google Chrome. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ô Mari, só para te reconhecer, você é da Central? Isso. Agora agora entendi. É porque eu conheci a Júlia, que é lá da minha igreja, né? E ela falou que tava uma vez, eu fiquei, mas eu não te vi, né? Tá um J, né? E agora você tá aqui também, só que eu não te vi da outra vez. Não, Bom, agora legal. Eu tô te vendo aqui. Muito legal te ver também, cara. Bom. Saudades, inclusive. Vai ter alguma coisa hoje na Central? Hoje não. E se não me engano, semana que vem talvez também não tenha. Então, mas eu preciso ter certeza ainda. Qualquer coisa a gente vai conversando também, se for ter alguma coisa semana que vem. Beleza, valeu.
Tá bem, voltei. Vou tentar compartilhar agora, deixa eu ver. Você fez no Apresentações, ô Bia? Uhum, eu fiz no Docs. No Docs não, né? Na verdade, no Drive. Eu acho que vai dar certo, mas se não der, daí vocês me avisam. Ele mexe mesmo? Aham, é Cara, um que GIF. demais. Amei. Deu certo, sim. Beleza, então. Vai ser só esse primeiro, senão vai ficar todo mundo muito aficionado no movimento, assim. Mas tudo tem um motivo nessa primeira imagem aí. Então, gente, bom dia. Hoje a gente vai para o terceiro estudo da mente moralista, né? Que é o livro do Jonathan Haidt que a gente está lendo esse semestre. É o terceiro e a gente, quando terminar, enfim, o estudo de hoje, a gente vai estar exatamente na metade do livro. A gente já cobriu a primeira parte do livro nos estudos do Arthur e da Amanda, e hoje a gente começa a segunda parte de 3 partes no total. A primeira parte, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a primeira parte foi mais para a gente entender mais como funciona a nossa mente em relação às nossas intuições, ao nosso raciocínio crítico, digamos assim, como as emoções se interpõem no nosso julgamento moral. E a partir de agora, o Jonathan Haidt vai tentar expandir a nossa visão do que é moralidade. E ele começa falando sobre ele mesmo. Então, aqui, eu gostaria de aproveitar e que a gente falasse um pouquinho sobre a gente hoje também, para a gente se entender um pouquinho nesse campo moral. Talvez alguns de vocês, enquanto leram, ou quem não leu, mas estava pensando sobre os assuntos, tenha parado e refletido um pouquinho sobre em que aspecto ou espectro desse campo moral a gente está. E eu queria que a gente pensasse isso juntos hoje, então a gente vai fazer experimentos aqui. Nosso primeiro experimento de hoje. Eu quero que a gente pense, dá alguns segundinhos para reflexão, nos nossos amigos, pessoas próximas da gente, amigos mais próximos mesmo. Pensem nessas pessoas. E pensar quantos desses nossos amigos pensam como nós, então cada um pega isso para si, né? Pensam como nós em relação a esses temas que estão aí na tela. São 8 temas e eles podem ser, como que é a palavra? Eles podem ser meio delicados em alguns aspectos e mais delicados para uns do que para outros, com certeza. Mas aqui, vamos deixar mais simples e pensar em 3 termos, assim. Menos da metade dos meus amigos pensam como eu em relação a esses temas, mais ou menos metade pensa como eu, ou mais da metade pensa como eu. E aqui eu quero que a gente tente fazer essa reflexão rápida, mas mais ou menos acertada, assim. E eu vou pedir para vocês colocarem no chat a resposta, se é menos da metade, metade ou mais da metade. Bia, amigos próximos ou com... Pode ser pessoas da vivência, assim, que não sejam, tipo, melhores amigos, mas que você tenha uma ideia de como essas pessoas pensam em relação a esses temas. Eu digo por mim, assim, que eu acredito que seja 50% para mim. Mais de 50% para a Júlia. 50%. Menos de 50%. Félix tem amigos diferenciados dele. Tá, 50% ou menos, menos de 50%, 50%. Quis dizer menos, tá. Menos de 50%, então. Beleza. Tá certo. Agora, vamos prosseguir com o nosso experimento, tá? A pergunta vai ser a mesma, só que agora eu quero que a gente pense quantos dos nossos familiares pensam como a gente. E daí nos mesmos termos, né? Menos de 50%, 50% ou mais de 50%.
Mais de 50%. É legal quem tem família grande pensar em várias gerações, assim. Quem tem avós, bisavós, quem tem sobrinhos ou filhos ou netos. Mais de 50. Certo. Legal. Acho que todo mundo respondeu. As reuniões de família é o lugar que a gente tem uma visão mais ou menos ampla, assim, sobre isso, né? A gente vê onde a gente concorda e onde a gente discorda. Mas qual era a minha hipótese, assim? Para aqueles de nós que tem muitos amigos, assim, que tem mais ou menos a mesma idade e que frequentam os mesmos lugares, então, por exemplo, eu tenho os meus amigos da escola, da faculdade e do trabalho, e o nosso trabalho a gente faz mais ou menos a mesma coisa, assim. A minha expectativa é que 50% ou mais dos nossos amigos pensassem como nós. E quando a gente pensasse na nossa família, pela diferença entre as gerações, que essa proporção caísse. Então, 50% ou menos de 50%. Eu vejo que aqui algumas pessoas isso aconteceu, então se identificam, digamos assim, um pouco mais com os amigos do que com os familiares, tem esse pensamento mais parecido com amigos, mas em outros casos é o contrário. Se parece mais com os familiares do que com os amigos, no geral. Achei isso interessante. E é algo que a gente vai pensar hoje, assim, um pouquinho mais. A gente vai ver 2 capítulos, e o primeiro deles se chama Além da Moralidade Weird. E weird é uma palavra em inglês que significa estranho ou esquisito. Esse, na verdade, é um acrônimo, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui o que significa cada uma das letras. Mas é legal a gente ter isso em mente, assim. A nossa moralidade não necessariamente reflete um padrão que é muito amplo da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa nos nossos familiares, por exemplo, e principalmente para quem respondeu que pensa mais diferente dos familiares do que dos amigos, a gente vê que a gente está inserido numa mesma cultura, mas ainda assim tem outras coisas para além de, por exemplo, nós todos somos brasileiros, vivemos aqui no finalzinho do século XX, começo, e para alguns de nós boa parte da vida foi já no século XXI. Mesmo com isso, as nossas moralidades ou questões que têm implicações morais, a gente pode ter muita divergência de pensamento. Então, o que o Jonathan Haidt vai falar nesse capítulo? Que as pessoas weird, as pessoas esquisitas, são de fato esquisitas no sentido que elas são outliers, elas estão fora da curva nos padrões morais do mundo. Quando o Arthur fez a apresentação dos primeiros capítulos do livro, ele contou algumas histórias que, eu não sei vocês, mas eu me senti bem incomodada, assim, dos irmãos que viajam juntos e praticam incesto, de a família que come a carne do próprio cachorro e outras histórias assim. O Haidt contou essas histórias para pessoas que ele conheceu na rua e as pessoas tiveram reações assim e falaram, nossa, né, que estranho, ou algumas deram risada porque acharam a história muito absurda. Mas em algum momento ele virou para essas pessoas e falou assim: você pode me explicar por que essa história é errada? E daí a reação das pessoas foi como desse bonequinho que está desenhado aí. Fez essa cara de tipo, nossa, não é óbvio? Por que eu teria que te explicar? E às vezes a gente pode ter se visto em situações assim também, né? Numa conversa com familiares ou com amigos, tem alguma coisa ali que ou nós ou eles achamos que é tão óbvio e a pessoa não vê a mesma coisa, não encara a situação da mesma forma. Acha que tal coisa não necessariamente entra numa categoria de certo ou errado e a gente meio que tem que se ver nessa posição de explicar ou de pedir explicação. E Haidt viu que ele era esquisito, ou a moralidade dele era esquisita e fugia do padrão dessas pessoas que ele entrevistou. E ele percebeu que ele fazia parte de um grupo muito específico, um grupo moral muito específico, que é o grupo weird, ou grupo estranho. Esse acrônimo significa, o W é para Western, então aqui,
ocidentais, pessoas que são ocidentais, instruídas, industrializadas, ricas e democráticas, que é um recorte da população norte-americana mais liberal, né, que pode frequentar a universidade, que vive em cidades grandes. Sim, essa parcela da população e a parcela que ele faz parte. Alguns de nós, eu ouso dizer que muito provavelmente todos, ou pelo menos a maioria, de certa forma também estamos nesse recorte. A gente está numa cultura ocidental, muitos de nós somos universitários ou fomos, vivemos em Campinas, que não é a capital, mas enfim, é uma metrópole. A cidade que a gente vive é uma cidade rica, né, no sentido do IDH, da cidade é bem alto, e a maioria de nós tende a ter posições democráticas, ou pensar de forma democrática, para além das questões políticas. Mas isso, na verdade, é uma parcela muito pequena da população mundial. Esse comportamento moral é muito estranho quando a gente pensa na população como um todo. E, de fato, seria um outlier. O que o Haidt vai falar sobre isso é o seguinte. Diz assim: várias das peculiaridades da cultura weird, que é essa cultura ocidental, educada, né, instruída, industrializada, parará, podem ser capturadas nessa simples generalização. Quanto mais weird você é, mais vê o mundo como objetos separados em vez de relacionamentos. Então ele vê que a moralidade weird vai além de questões morais. Isso molda o pensamento e a visão das pessoas. E aqui eu queria propor um segundo experimento com todos nós que estamos aqui nessa sala. Para quem lê o livro, ou esse capítulo, né, talvez não tenha tanta graça, assim, mas ainda assim eu gostaria que todo mundo respondesse como se não soubesse o que eu fosse falar a seguir, tá bem? Então, eu queria que todo mundo completasse a seguinte frase e colocasse no chat. Eu sou... E daí cada um vai falar algo sobre si que seja verdadeiro, tá? Tem que ser verdade, senão não vai funcionar. Então, acho que... eu sou universal? Eu provavelmente diria isso. Eu sou vegana. Eu sou universal, eu não sei. Eu sou protestante, tá. Sou cristã, legal. Eu sou homem. Sou estudante. Legal. Sempre em dúvida, que legal. Uma resposta muito legal. Eu sou cristã. Legal, gente. Nossa, vocês são pessoas muito incríveis. O Haidt mostrou que em culturas ocidentais, ele fez esse experimento também, aliás, ele não, né? Outras pessoas fizeram e ele só reportou. Pessoas de culturas ocidentais tendiam a completar essa frase falando aspectos individuais de cada um, né? Então, pessoas completavam as frases com eu sou feliz, eu sou extrovertido, eu sou interessado em jazz. Então, falava algo sobre si, que é mais ou menos o que eu fiz. Eu sou bióloga, eu sou estudante. Mas as pessoas nas culturas orientais, deixa eu ver, orientais, aqui, tendiam a responder essa frase, né, completar essa frase, focando não tanto em si mesmo, mas no relacionamento que elas têm, na cultura que elas estão inseridas. Então, eu sou um filho, eu sou um marido, eu sou funcionário da empresa tal, que eu acho que se aproxima bastante das respostas, eu sou cristã, ou eu sou protestante, coloca dentro de um contexto um pouco maior, né? Legal. Então, as pessoas da cultura ocidental, que seria mais esse recorte weird, tem essa visão mais em si mesmado, enquanto na cultura oriental pensa num contexto maior. Então, vamos voltar para os nossos outliers. O Haidt vai apontar algumas características das sociedades weird e das sociedades não weird.
E a ideia vai ser depois entender mais ou menos... Ai, eu não vou adiantar. Vamos ver por quê, tá? Então, vamos cá. As sociedades weird têm sistemas morais que são mais individualistas, são baseados em regras universais, né? Ditas universais, e são voltados para indivíduos autônomos. Então, é a típica sociedade liberal ocidental, né? Em que, por exemplo, o direito à propriedade privada é muito valorizado e não tem um senso de comunidade tão forte. Por outro lado, as sociedades weird têm sistemas morais que são mais sociocêntricos, né, em vez de individualistas. São sistemas morais mais holísticos e que pensam em vários aspectos da vida humana. Então, dificilmente poderia elaborar regras universais ou princípios gerais para que todos dissem da mesma forma. E também são, por fim, voltados para a vida em comunidade e não para a vida autônoma de cada pessoa. O que ele identifica nesse capítulo é que as sociedades weird, os sistemas morais, na verdade, dessas sociedades, enfatizam principalmente as preocupações com o dano e a justiça. E aí a gente vai entrar no ponto principal do Haidt nessa segunda parte do livro. Então, o primeiro ponto, né, a primeira parte do livro, ele estava tentando defender esse argumento, que primeiro a gente tem intuições sobre questões morais e depois a gente raciocina de um jeito mais calculista, digamos assim. Nessa segunda parte, ele vai defender que a moralidade envolve mais do que dano e justiça, que são, digamos, os pilares principais das sociedades weird. E, de fato, ele vai argumentar que as sociedades weird perdem um pouco em relação às sociedades não weird por valorizarem o dano e a justiça a tal ponto que negligenciam outros aspectos da vida moral. Então, tá bem. O Haidt está fazendo a pesquisa de doutorado dele, daí ele termina, e ele vai como pesquisador convidado para a Universidade de Chicago. E antes dele começar a pesquisa dele em si, ele estuda um pouquinho sobre a ética que rege as sociedades. E ele, junto com o parceiro dele, consegue erguer ou identificar alguns pilares principais da ética. Então, ele define primeiro a ética da autonomia, que é a principal que rege as sociedades individualistas, né, sociedades weird, e essa ética se baseia de que as pessoas são, antes de tudo, indivíduos autônomos, com desejos, com sonhos, com preferências, e que esses indivíduos têm que ser livres para viver como eles querem, para buscar os seus próprios desejos, e é meio aquela coisa de... aquela frase que dizem que tá... perdão, agora esqueci. Aquela coisa tipo, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você. Aquela máxima que coloca a si mesmo como parâmetro para como agir com outras pessoas. Essa é a ética da autonomia, e ele vê como a principal, né, nas sociedades weird, mas ele identifica outras que já não são tão fortes nas sociedades weird, mas são mais fortes em sociedades orientais ou não weird. Uma delas, né, a segunda, é a ética da comunidade. E, diferentemente da ética da autonomia, que entendia o indivíduo como o centro, a ética da comunidade vê o indivíduo em relação à sociedade, né? Então, preza por entidades que são maiores, né, que vão além do indivíduo em si, e pelos relacionamentos que eles estabelecem. Então, as pessoas não têm esse direito tão grande, digamos assim, de viver como elas querem e como elas desejam, buscar os próprios sonhos e desejos, mas sim cumprir papéis, desempenhar as funções na sociedade que elas estão inseridas. E, por fim, ele identifica também a ética da divindade, que se baseia principalmente na ideia de que as pessoas, antes de serem, digamos assim, pessoas como a gente vê, são
fruto de ação divina, ou são um reflexo da ação divina. Elas são filhas de Deus e elas têm que agir como tal. Então, isso explicaria princípios como a castidade ou a pureza, e assim vai. E ele vê que a ética da divindade, em particular, é muito pouco observada em sociedades mais ocidentais. Então, ele decide partir para a pesquisa de campo dele, desse pós-doutorado, não sei exatamente qual é, mas ele vai fazer pesquisa de campo. E ele sai lá dos Estados Unidos e vai para a Índia. Vai para uma cidade da Índia que não é uma capital, é uma cidade menor, digamos assim, e lá ele está exposto a muitas diferenças culturais, né? Diferenças não só, por exemplo, na questão religiosa, mas também em como as pessoas se relacionam, como é a hierarquia, como são o relacionamento entre esposa e marido, entre patrões e servos, entre, enfim, crianças e adultos, e ele observa essas diferenças e percebe que ele está em conflito com a pessoa que ele é, ou a moralidade que ele traz, e o que ele está observando e tentando entender de mente aberta, digamos assim. E quanto a isso, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para a gente. Por um lado, eu era um ateu liberal de 29 anos, com visões muito definidas sobre o certo e errado. Vamos fazer uma pausa aí? Não é que ele foi para lá sem saber o que ele esperava ou sem saber o que ele achava. Ele já tinha uma ideia do que ia esperar e ele tinha visões que ele carregava com ele mesmo, mas ele não queria fazer uma pesquisa enviesada, certo? Então ele continua dizendo assim: por outro lado, eu queria ser como os antropólogos imparciais sobre os quais eu havia lido. E daí ele começa a falar sobre a experiência dele com as pessoas na Índia. Jantei com homens cujas esposas nos serviam silenciosamente e depois se retiravam para a cozinha, sem falar comigo a noite toda. Disseram-me para ser mais rigoroso com meus empregados e parar de agradecê-los por me servir. Eu vi as pessoas se banharem e cozinharem com água visivelmente poluída, que era considerada sagrada. Resumindo, eu estava imerso em uma sociedade religiosa, segregada por gênero, estratificada hierarquicamente e devotamente religiosa. E estava comprometido em entendê-la em seus próprios termos e não nos meus. Então, ele sabia das lentes pelas quais ele enxergava o mundo até então e sabia que queria se despir dessas lentes para poder entender essa sociedade de verdade, não simplesmente lançar julgamentos morais em cima do que ele via. E o que ele vai falar a seguir eu achei fantástico, muito fantástico mesmo. E eu vou ler, depois a gente pode comentar. Ele diz assim, ó. Levou apenas algumas semanas para minha dissonância desaparecer. Não por eu ser um antropólogo nato, mas porque a capacidade de empatia normal do ser humano se manifestou. Eu gostava das pessoas que me receberam, ajudaram e ensinaram. Aonde quer que eu fosse, as pessoas eram gentis comigo. E quando somos gratos às pessoas, é mais fácil adotar a sua perspectiva. Eu achei isso genial, assim, e gostei muito dele ter colocado esse ponto, uma coisa mais sobre o afeto, né? De como foi muito mais fácil para ele mudar a visão ou se tirar daquele lugar nato e tão familiar para ele e adotar uma outra perspectiva, porque ele se sentiu bem recebido, bem cuidado, porque ele sentiu a gentileza e quando ele sentiu isso, ele meio que colocou mais um esforço, né? Que foi natural e que foi bom para ele, né? E que ele queria colocar, mas mais um esforço para adotar essa perspectiva nova e compreender essas pessoas para além do que ele já tinha como certo e como errado. O que ele concluiu, em linhas gerais, sobre essa experiência dele, né? Conforme ele voltou para casa também, refletiu sobre isso. Ele percebeu que ler sobre a ética era diferente de vivenciar a ética. Então, ele, antes de ir para a Índia, compreendia alguns princípios que regiam a sociedade, sabiam que algumas coisas eram vistas de forma diferente e que coisas diferentes eram valorizadas. Mas ele não conseguia realmente internalizar isso até que ele vivenciou essa vida lá. Então, ler é diferente de vivenciar.
ele percebeu que também, embora ele tenha expandido a visão moral dele, ele ainda conseguia ter uma visão crítica sobre o código moral que regia a sociedade. Tanto a dele, ele exercitou mais essa visão crítica sobre o código moral da sociedade da qual ele partiu, mas também dessa nova sociedade que ele estava inserido. Então, não foi uma coisa do tipo, agora eu tô na Índia, todo mundo é legal comigo, tô aceitando tudo que acontece aqui, porque vejo que aqui funciona desse jeito. Ele conseguia aceitar e compreender, mas ainda assim formular uma crítica e ver, puxa, aqui, por exemplo, a hierarquia é muito valorizada, isso é legal. É valorizado muito o respeito às pessoas mais velhas, isso é incrível. Ainda assim, isso abre brecha para que haja abuso de poder ou para que pessoas deem ordens a outras que são consideradas inferiores por puro capricho, por exemplo. Então, ele podia fazer essas críticas, né? Ele se viu capaz de criticar. E também criticar a própria sociedade da qual ele veio. Então, ele relata que, voltando para casa, no avião para Chicago, ele ouviu uma moça com sotaque norte-americano reclamando de que ela era alguma coisa em relação ao espaço da bagagem no avião, e ela estava reclamando, dizendo, não, é meu direito usar esse espaço. E daí ele ficou, assim, envergonhadíssimo, se encolheu no banco, do tipo assim, o que essa mulher está falando do direito de usar espaço aqui, né? Então ele também identificou uma expansão dos próprios sentidos morais. E viu, ao chegar em Chicago, que coisas que ele considerava irrelevantes ou que não faziam sentido para ele, por exemplo, tratar certos objetos com respeito, como, por exemplo, tratar uma Bíblia com respeito, não deixá-la em qualquer lugar, não amassar, enfim, não estragar o livro, que antes para ele era uma bobagem, não significava nada, depois passou a fazer mais sentido. Bem, então ele começa a refletir sobre o próprio processo dele de sair dessa matriz moral, cultural, da qual ele veio, para se inserir numa outra, ou pelo menos conseguir ter uma visão mais ampla. Ele viu que as sociedades, na verdade, têm diferentes matrizes morais, mas existe a possibilidade de uma expansão da consciência. E daí ele faz uma analogia, né, uma comparação com o filme Matrix. Tem essa cena muito legal. Eu amo esse filme, eu acho muito legal mesmo. Quem gostar também, quiser discutir um dia, assistir juntos, vai ser incrível. Mas o que ele viu? Que matrizes morais coexistem. E essa foi a pílula vermelha que ele tomou. Até então, digamos assim, ele confiava muito na visão moral dele como um homem ocidental, universitário, né, instruído, telão da céu. A gente vai tomar várias pílulas vermelhas. Ele considerava essa visão dele como muito correta. Eu sou essa visão de homem ocidental, instruído, ateu, que mais? Enfim, liberal. Ele tomou a pílula vermelha e percebeu que diferentes matrizes morais coexistem nas sociedades. Mesmo na sociedade norte-americana, existem diferentes matrizes morais conforme você navega pelos grupos sociais. E o que ele viu é que cada uma dessas matrizes oferece uma visão de mundo que é completa, unificada, atraente do ponto de vista emocional, né? Que se tornam facilmente justificáveis e quase inabaláveis para ataques que vêm de fora, digamos assim. Então, esses grupos sociais se tornam muito coesos e muito blindados a ataques ou críticas, ainda que sejam críticas construtivas, digamos assim, devido a essa coesão e a aparente explicação de tudo que vê no mundo. E ele pensa sobre essas matrizes e vê, por um lado, que elas são muito interessantes, né, muito legais, ver que as pessoas conseguem se unir dessa forma, por outro lado, pode ser algo muito perigoso e que cega as pessoas que não têm a oportunidade, ou enfim, que por qualquer motivo não conseguem dar esse passo para trás e ver uma cena maior. E ele finaliza esse capítulo com a citação de um trabalho do
do homem que foi meio que o mentor dele durante essa pesquisa de pós-doutorado. Nesse trabalho, ele diz assim: as concepções defendidas por outros estão disponíveis para nós, no sentido que, quando realmente entendemos sua concepção das coisas, reconhecemos possibilidades latentes dentro de nossa própria racionalidade. Então, vamos fazer uma pausa aí. O que ele diz basicamente é que, quando a gente sabe que tem outras possibilidades, a gente pode expandir aquilo que a gente conhece. Talvez a gente não tenha a possibilidade de expandir até a gente saber que é possível. E daí, retomando, ele diz assim: e esses modos de conceber as coisas se tornam evidentes para nós pela primeira vez, ou mais uma vez. Em outras palavras, não há um pano de fundo homogêneo em nosso mundo. Somos múltiplos desde o início. E isso representa, na verdade, uma grande ruptura com escritos, com escolas da psicologia moral que meio que tentavam deixar tudo muito determinado de uma forma evolutiva, ou talvez até meio antropológica, assim. Mas o que esse cara alega é que há muita diversidade de cara, assim, né? Tem bastante coisa para conhecer e as matrizes podem coexistir e as pessoas que fazem parte das diferentes matrizes podem trocar experiências, podem expandir sua própria visão. Então, tá bem. Terminamos o 5º capítulo, agora vamos para o 6º e último de hoje, né? Em que a gente vai fazer uma grande analogia da mente moral com o paladar. Então, vamos pensar sobre o seguinte. A gente vai num restaurante qualquer, como tem muitas pessoas que conhecem, frequentam, moram em Barão Geraldo, vai ser uma cena bem normal, eu acho. Vocês estão andando ali pela Santa Isabel e tem um boteco novo. Boteco X, não importa. Tem várias mesinhas de madeira, cadeiras, tem uma música legal, o ambiente parece muito descolado, e daí vocês falam, nossa, que delícia, tô com fome, hora do almoço, vamos ficar por aqui. Vocês sentam lá, aquele ventinho correndo, Barão Geraldo no outono é uma delícia. E daí vocês pedem um cardápio, mas veem que o restaurante só serve fruta cítrica. Mas calma, você pode chupar, sei lá, um limão ou uma laranja ou o que for in natura, você pode pedir a fruta e comer do jeito que você quiser, você pode pedir um molho dessa fruta, você pode pedir uma salada com essa fruta, só a fruta, tá? Só frutas cítricas, você pode pedir molho, tal, suco, o que for. Eu não sei, mas eu acho que todo mundo concordaria comigo que, pô, que legal, é diferente esse restaurante, mas ele não vai me satisfazer na hora do almoço. Eu não quero um suco de limão com uma rodela de limão, com uma salada cheia de limão, sabe? Eu preciso de outras coisas. Meu paladar e a minha fome, de fato, não vão ser resolvidos só com limão. Chega, né? Chega de azedo. Você precisa de outras coisas. Qual que é o paralelo com a moralidade? O Haidt vai falar que muitas vezes as sociedades se apoiam num único aspecto da moralidade e tentam explicar tudo a partir desse aspecto. E todo o resto que poderia enriquecer a experiência e mesmo suprir as pessoas nas diferentes necessidades dela vai ser negligenciado. Então, o que ele diz é assim: muitos autores reduzem a moralidade a um único princípio, geralmente alguma variante da maximização do bem-estar. Acreditamos que o monismo moral, a tentativa de fundamentar toda a moralidade em um único princípio, leva a sociedades insatisfeitas para a maioria das pessoas e com alto risco de se tornarem desumanas, pois ignoram outros tantos princípios morais. Então, é como se as pessoas ficassem subnutridas em termos morais, porque não tem esse aporte de outros aspectos da moralidade. Então, só um é preferido, né, em relação aos outros. E continuando na nossa analogia, a gente pode pensar, então, na moralidade como o paladar, né? Naquele restaurante, lá em Barão Geraldo, só o gosto azedo era aguçado, digamos assim, ou era acionado.
Mas, na verdade, a gente gosta de sentir vários sabores e precisa, até certo ponto, de diferentes sabores ali para poder montar a nossa refeição. Em relação à moralidade, o Haidt vai dizer que, assim como nós todos... deixa eu voltar. O que ele vai dizer é o seguinte, né? Todos temos os mesmos receptores de sabor, então eu, a Mari e o Félix conseguimos sentir o azedo, conseguimos sentir o doce e o salgado, mas nem por isso a gente gosta dos mesmos alimentos. Então eu posso gostar muito mais de salgado, enquanto o Félix, por exemplo, pode gostar muito mais de azedo e a Mayra muito mais de doce, embora nós três consigamos sentir os mesmos sabores. E da mesma forma, para a moralidade. A gente tem os mesmos receptores morais, mas nem por isso a gente vai tomar os mesmos julgamentos morais. Então, o que ele vai dizer, mais especificamente sobre isso, é que as matrizes morais variam, mas dentro dessas matrizes, as pessoas têm que ser agradadas, né? E elas têm que ser equipadas, elas têm que ser agradadas porque elas estão equipadas com os mesmos receptores sociais ou receptores morais. Então, as sociedades têm que... não podem cair nesse perigo de negligenciar muitos aspectos da moralidade por conta de uma coisa só. O que ele diz que vai explicar essas diferenças das moralidades entre as pessoas é a evolução, daí evolução biológica mesmo, né? Então tem que considerar o contexto evolutivo, também a cultura em que cada um está inserido e, por fim, a história individual. Então, embora, por exemplo, eu e a Mayra tenhamos a mesma idade e estejamos inseridas na mesma cultura, a nossa história individual é diferente. Então, faz sentido que a gente tome decisões morais diferentes, até certo ponto. A partir daí, ele vai falar um pouquinho mais de como a moralidade foi entendida ao longo do tempo. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, gente. Já estamos mais para o final do que para o começo. Então, ele vai apresentar o que o Hume dizia sobre a moralidade. O Hume é um nome bem emblemático, assim, do iluminismo, que é essa época que, enfim, no entendimento geral, é conhecida como a guerra da razão versus a religião ou a superstição, em que a razão ganha. Não é bem assim, a gente já sabe essa história, principalmente para quem leu Os Territórios da Ciência e da Religião uns tempinhos atrás aqui com a gente, sabe que isso daí é uma super simplificação e, enfim, é um recorte muito particular da história, mas a questão é que o Hume estava inserido nesse contexto e ele também estava interessado em defender o estudo da moral a partir de uma visão que não fosse supersticiosa, e sim uma visão mais racional, digamos assim. Ele, inclusive, fazia uma crítica aos transcendentalistas, que eram aquelas pessoas que diziam que a moralidade está além do ser humano, ou que é uma coisa que é dada, que, enfim, que não pode ser estudada. Ele acreditava que podia ser desenvolvido um método experimental, e de fato ele escreveu, ele escreveu um livro sobre isso, sobre um método experimental para testar e desenvolver uma nova ciência moral. Ele criticava essas pessoas que diziam que a moralidade não podia ser observada e testada. Ele dizia que sim, podia. E, de fato, ele faz a seguinte afirmação, né? Que as percepções morais não devem ser classificadas com as operações do entendimento, ou seja, não é uma coisa que você precisa simplesmente raciocinar a priori e você vai chegar no entendimento perfeito porque tudo é muito, enfim, iluminado. Não, ele diz que as percepções morais são como sabores ou como sentimentos, são coisas que podem ser observadas, podem ser medidas, podem ser compreendidas e de fato testadas. E o Haidt vai falar que essa é uma visão muito promissora da ciência moral, mas que esse legado dele foi esquecido, foi ignorado por aqueles que desenvolveram esse campo da filosofia moral e que vieram depois dele. Então, aí,
a ciência moral tomou novos caminhos, né? Então, as teorias da filosofia deram uma guinada na direção contrária, na verdade, aquilo que o Hume tinha proposto. Então, a gente vai ver agora duas escolas, digamos assim, duas principais teorias da ciência moral e as pessoas que propuseram essas teorias. Mas antes disso, eu queria só que a gente pensasse nesse diagrama, enfim, nesse esqueminha que está aí. Tem um pesquisador que chama Simon Baron-Cohen, se eu não me engano, e ele identificou duas dimensões nas quais a gente pode enquadrar cada pessoa. Uma é a dimensão da sistematização e outra é a dimensão da empatia. A gente pode caracterizar as pessoas nessas duas dimensões aí. Não só elas, né, mas seriam duas dimensões que dá para a gente colocar como num plano cartesiano. Pessoas que estão na faixa autista, nos diferentes graus de autismo, costumam apresentar baixa empatia e alta sistematização. E o paralelo que o Haidt vai fazer disso com a ciência moral é justamente que as bases ou as principais ideias da ciência moral foram formuladas por pessoas e por pensadores, né, que eram muito sistematas, enfim, eles faziam muita sistematização, mas apresentavam baixo grau de empatia. Então, é natural que a filosofia, ou, enfim, as produções deles tivessem essa característica, né? Muito sistemáticas, mas pouco empáticas. Então, essas são as duas teorias da ciência moral que a gente vai ver agora. As duas tinham essa mesma característica, tá? A primeira é o Jeremy Bentham, o utilitarismo, né, que ele desenvolveu. Ele era um advogado inglês e ele dedicou a vida dele principalmente a reformar as regras, enfim, e as leis inglesas para que as coisas, digamos, tinha muitas leis, estava muito confuso e ele queria deixar as coisas mais claras e mais fáceis de ser aplicadas, né? Ele publicou um livro com um dito princípio único para reger todas as ações humanas, né? E esse foi o princípio da utilidade. Foi esse que ele propôs para reger toda esse conjunto de ações. No que ele mesmo diz, o princípio da utilidade é aquele que aprova ou desaprova toda ação de acordo com a sua tendência a aumentar ou diminuir a felicidade da parte cujo interesse está em questão. Então, tem muito a ver com aquela ética da autonomia, vocês lembram? O que é útil está baseado no que vai fazer feliz ou infeliz alguém que, enfim, está envolvido na situação. Só que, para além disso, ele deixou muito sistematizado esse princípio. Ele diz assim, que cada lei do Código Penal, ou enfim, do Código de Leis em inglês, cada lei deve ter como objetivo maximizar a utilidade da comunidade. E essa utilidade da comunidade é definida como a soma aritmética simples das utilidades esperadas de cada membro. E daí eu fiquei assim, tá, como que a gente determina o valor esperado de cada pessoa? Qual é o valor esperado da Nicole, o meu, o da Júlia, da Mayra? Como que a gente determina isso e faz uma soma aritmética para entender como maximizar a utilidade de uma comunidade, né? Como maximizar a utilidade da ABC2, Campinas. Isso é muito sistematizado, né? Para quem gosta de fórmulas pode parecer muito legal, mas na prática não é assim que funciona. E aqui a gente vai fazer uma pausa. Eu vou voltar um pouquinho, na verdade, ó. Eu comentei desse diagrama aqui e da faixa autista, que é definida por esse pesquisador, né, que estuda o autismo. Existem algumas pesquisas mais recentes que dizem que o Bentham, ele provavelmente seria diagnosticado com a síndrome de Asperger, se ele vivesse hoje, né?
isso é interessante no sentido de pensar quanto ele gostava de sistematizar e quão pouco social ele era uma pessoa muito reclusa, enfim, não tinha muitos relacionamentos de amizade, e tinha muitos inimigos também, digamos assim, as pessoas não gostavam dele porque achavam ele muito frio, mas o ponto do Haidt em citar esses estudos não é dizer que, poxa, o Bentham fez essa teoria, mas a gente talvez não possa tomar isso como, levar isso muito a sério, porque ele talvez fosse autista. Não é essa a ideia dele. A ideia é que ele propôs algo que é super sistematizado, mas muito, muito pouco empático. E para a gente investigar a mente moral, a gente não tem que se preocupar em como ela deveria ser, mas como ela é de fato, né? E isso requer uma observação das pessoas, do comportamento das pessoas, que é enriquecida a partir de lentes mais empáticas, que não é o caso aqui. Então, essa é a ligação com toda essa discussão. Bem, esse é o Bentham, então. Daí, o segundo pesquisador é o Kant, né? O segundo pensador é o Kant, e ele vai propor a deontologia. Ele já era familiarizado com o trabalho do David Hume, mas ele ficou perturbado por quão subjetiva os comportamentos morais poderiam ser, ou as regras morais poderiam ser. E ele era bem platônico, assim, né? E queria descobrir uma fórmula atemporal e imutável do bem com B maiúsculo. Ele acreditava que a moralidade deveria ser a mesma ao longo do tempo e em todos os lugares para todas as pessoas. Ele queria descobrir, digamos, a semente da moralidade no ser humano. E ele achava que essa descoberta não ia se dar pela observação direta, mas pelo raciocínio a priori, então, pelo uso da razão pura, digamos assim, né? E ele formulou o que a gente às vezes estuda no colégio, ou eu não sei, isso eu acho que eu vi na faculdade, mas o famoso imperativo categórico de Kant, em que ele diz basicamente para a gente não se contradizer. Ele diz: haja de acordo com a máxima pela qual você pode ao mesmo tempo desejar que se torne uma lei universal. Então, aquilo que você age é o que você gostaria que todo mundo agisse, ou que o mundo funcionasse daquela forma. Em relação ao Kant, de novo, existem alguns, nesse caso do Kant é menos, mas existem já alguns trabalhos publicados dizendo que ele também poderia ter algum grau de autismo, por conta do fato dele ser muito, gostar muito de sistematizar, e também não era tão empático assim, mas enfim, essa é uma discussão que está um pouquinho mais obscura, mas de novo, a ideia não é falar se eles eram ou não autistas, mas sim que tanto a teoria, tanto o utilitarismo quanto a deontologia do Kant são abordagens que são muito, muito sistematizadas, mas são subempáticas. E essa não seria a abordagem defendida pelo Haidt, né? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Haidt estudou essas teorias na faculdade e achou isso muito chato. E ele resolveu expandir a visão dele sobre a mente moral. Então, ele inclusive comenta isso no livro, né? Ele diz: essa tendência, né, das escolas filosóficas explica porque achei a psicologia moral tão monótona quando a estudei na faculdade. Meu objetivo era encontrar ligações entre virtudes e teorias evolutivas bem estabelecidas. Então, ele via que os pensadores estavam muito nessa coisa platônica e de achar regras universais, e ele, Haidt, não acreditava nisso. Ele queria algo que pudesse ser observado, que tivesse relação com o que as pessoas vivem, com o que elas ensinam, mas também que tivesse relação com a origem do ser humano. Então, algo que tivesse embasado ou que fosse endossado por teorias evolutivas, mas sempre tomando cuidado com as teorias, com as abordagens, na verdade, evolutivas, porque elas tendem a ser um pouco reducionistas, né? Dizer que tudo é tipo, tudo é biológico, tal coisa é dessa forma porque, biologia. A biologia do bicho explica tudo. Mas também porque elas podem ser muito funcionalistas no sentido de que
pode achar que cada coisa evoluiu para uma determinada função. E isso é um perigo, mesmo no pensamento evolucionista do ponto de vista biológico. Não é uma coisa que a gente costuma fazer, e, enfim, é muito mal visto. Eu não posso falar, por exemplo, as unhas evoluíram para arranhar, ou sei lá, qualquer coisa. É como se eu falasse que, as minhas unhas, as unhas humanas, evoluíram para ser pintadas, e isso atrairia potenciais parceiros. Isso não faz nenhum sentido, né? Isso é uma visão minha que eu estou tentando justificar com uma base ou uma máscara evolutiva. E é basicamente isso que ele fala. A gente tem que ter muito cuidado para explicar a moralidade a partir da evolução. Mas ele queria coisas que pudessem dialogar. Então, ele vai tentar construir uma teoria com a ajuda de outros pesquisadores do grupo dele. E ele faz alguns passos, assim, né? Toma alguns passos que eu vou apresentar aqui pra gente. A primeira, e eu achei isso muito, muito doido, ele faz uma análise das listas de virtudes de todo mundo. Então, ele pegou várias culturas ao redor do mundo, culturas ocidentais, culturas orientais, e pediu listas, assim, de virtudes para os pesquisadores das virtudes nessas culturas, né? Listas de virtudes. O que os pais ensinam para os filhos em termos de virtude? O que é valorizado nessa comunidade, nessa sociedade? Né? O que as pessoas exaltam? Quais são as atitudes ou características que são exaltadas nas pessoas ou nos grupos aqui? Então, ele fez essa análise das virtudes e identificou os receptores principais, esses receptores sociais e morais principais, e a maneira de ativá-los. Em qual sentido? No sentido, por exemplo, digamos que eu e, deixa eu ver, a Nicole fazemos parte de culturas diferentes. Na minha cultura, os jovens são muito ligados aos amigos, e na cultura da Nicole, os jovens são muito ligados aos pais. Na minha cultura, eu tenho que ser mais leal aos meus amigos do que aos meus pais. É mais importante estar bem com o meu grupo de amigos do que com o meu grupo familiar. Já na cultura da Nicole, é muito mais importante essa relação de parentesco, né, entre pais e filhos, do que a relação com os amigos. Os amigos pertencem a outra esfera da vida e não é tão importante como na minha cultura. Tanto na minha cultura quanto na cultura da Nicole, a lealdade é algo muito valorizado, embora de formas diferentes. Então, foi basicamente isso que ele fez. Ele viu quais são essas virtudes, esses grandes pilares, assim, que são valorizados, embora eles possam ser valorizados de formas diferentes nas diferentes culturas. E ele adicionou uma perspectiva evolutiva, né? E identificou que os receptores morais percebem ameaças e oportunidades de longa data na vida social. Então, se eu sou leal aos meus amigos, eu, aqui, Ana Beatriz, inserida nessa minha cultura, sei lá, da cidade judiciária, que é onde eu moro, se eu sou leal aos meus amigos, é muito provável que eu fique viva por mais tempo, porque meus amigos vão me proteger, vão me ajudar a achar abrigo, vão me inserir no grupo deles, eu vou poder participar. Então, ser leal é uma coisa que faz sentido para mim numa perspectiva biológica. E para Nicole, ser leal aos pais dela, na cultura dela, sei lá, em Barão Geraldo, garante as mesmas coisas, abrigo, alimento, afeto, enfim, um grupo, tudo isso. Então, a gente tem boas recompensas por ser leal. Evolutivamente, na minha cultura e na da Nicole, isso faz sentido. Certo. E, por fim, ele caracterizou os gatilhos originais e reais para tais receptores. Então, ele vê que existe um receptor de lealdade. Quais que são os gatilhos reais desses receptores? Quais são os gatilhos originais desses receptores? E daí ele volta, digamos assim, para os primórdios da evolução humana e vê que a lealdade, o gatilho da lealdade era, por exemplo, conseguir proteção do grupo.
e ele faz uma transposição para a sociedade de hoje em dia e vê que gatilhos reais são tipo, eu não tenho uma proteção física do meu grupo, mas sendo leal, eu estou inserida socialmente e isso faz com que eu não me sinta sozinha. Então, esse é um gatilho que hoje em dia funciona, por mais que eu não tenha que me preocupar com proteção física do meu grupo. E assim ele faz até que, e agora a gente vai para a finalização, ele estabelece 5, na verdade ele vai estabelecer um outro, mas ele não vai apresentar o 6º alicerce nesse capítulo. Mas então, ele estabelece 5 alicerces morais, que é o que ele defende, que sustentam as diferentes matrizes morais nas N sociedades ao redor do mundo. Então, a gente tem o alicerce do cuidado versus dano. Então, ele está sempre contrapondo, né, uma coisa com a outra. O alicerce do cuidado e dano, justiça e trapaça, lealdade e traição, autoridade e subversão, e, por fim, pureza e degradação. Ele coloca gatilhos, tanto originais quanto reais, para cada um desses alicerces, e dá alguns exemplos de situações em que esses alicerces poderiam ser observados. Por exemplo, justiça e trapaça, a gente pode falar, por exemplo, hoje em dia, numa relação conjugal, em que as pessoas decidem se manter fiéis umas às outras, ou em casos em que existe traição, ou enfim, adultério por uma das partes. E ele também coloca emoções que esses pilares podem acarretar, digamos assim, emoções que estão relacionadas a esses pilares. Por exemplo, o cuidado e o dano está relacionado à emoção de compaixão. Então, quando eu vejo um filhote de cachorro muito, muito fofinho, eu quero cuidar dele, eu acho ele fofo, eu tenho compaixão, eu gosto dele, enfim, toda essa coisa. E, por exemplo, quando eu falo de autoridade, quando eu estou numa relação com um professor ou com a minha orientadora, por exemplo, tem uma relação de respeito. Se eu estou com um professor que eu não gosto ou que não gosta de mim, talvez tenha uma relação de medo em relação a essa autoridade. E por fim, ele elenca também, né? Elenca algumas virtudes que estariam relacionadas a cada um desses alicerces. Então, no caso do cuidado e do dano, lembrando do filhotinho de cachorro, eu sinto compaixão. A virtude que está relacionada a isso é a virtude do cuidado ou da gentileza, né? Isso poderia ser um filhotinho, mas poderia ser outra pessoa, poderia ser uma criança, enfim. E daí as virtudes que estão elencadas ou relacionadas a cada um dos alicerces. E aí é assim que ele termina o capítulo. Tipo, foi isso que eu fiz, foi nisso que eu cheguei no final dessa minha pesquisa. Daqui em diante, a gente vai explorar esses alicerces, ver como eles se mostram, assim, ou como eles estão como eles estão se relacionando nas diferentes sociedades. E, no final, né, ele vai tentar defender, pelo menos, por que as sociedades mais conservadoras têm uma certa vantagem moral, entre muitas, muitas aspas, do que as sociedades mais liberais. E, de novo, voltando para aquela história de que as sociedades liberais valorizam menos alicerces do que as sociedades mais conservadoras. E é isso, gente. Eu vou parar a apresentação daqui a pouquinho, eu vou deixar mais um pouquinho caso alguém queira ler, mas é basicamente isso que ele fala. Eu falei bastante, eu tô com sede, mas é porque, enfim, era muita coisa, espero que tenha ficado claro. Eu achei sensacional, Bia. Muito obrigado. Eu gostei muito. Eu gosto muito do jeito que você fala, acho muito claro. Assim, você usa a palavra bonita. Elencar, eu não fazia, acho que, sei lá, meses que eu não ouvi alguém usar elencar. E a apresentação também estava muito fofa. Obrigada. Eu tenho um pouquinho de dislexia, né? Daí, às vezes, eu ia falar elencar, por exemplo, eu já falei Alencar. Eu falei, não, esse é o escritor. Pera, deixa eu voltar. Esse é o José. Então, os slides estava uma coisa meio aquarela, assim, eu achei muito bom.
Mas então agora a gente tem o nosso momento de perguntas, e eu queria só incentivar a galera aí também, usar a função da mãozinha do Meet, porque ele cria, se tiver mais gente, ele cria automaticamente uma fila ali no canto. Eu quero comentar uma coisa, mas eu preciso organizar minhas ideias, porque passou um caminhão por cima de mim de ideias novas agora, então fiquem à vontade, gente. Eu acho que eu vou começar comentando, na verdade, um comentário da Mayra, que ela disse que a base dos direitos animais é decorrência das contribuições do Bentham. Eu acho que eu falei o nome dele errado toda a apresentação, eu acho que eu comi um N, assim. Mas ele é aquele cara que ele era tipo super vegetariano, que as pessoas não gostavam dele. Eu não lembro quem era ele. Não, a questão é que ele consegue mostrar de uma forma tão, entre aspas, lógica, tão analítica, que tanto faz se estamos falando de um ser humano ou não humano, se ele tem um interesse maior que o outro, por exemplo, um animal tem mais interesse à vida do que um ser humano ao seu hábito alimentar, entendem? Ele consegue analisar isso tanto como se, não importa se é um ser humano ou um animal não humano. Então ele consegue desenvolver uma lógica filosófica, assim, para essa argumentação, que funciona muito bem para os direitos animais. Só que, óbvio, ele é superado teoricamente por vários outros depois disso, porque rapidamente a gente vê que vai ser sempre injusto. Porque um ser humano sempre vai dizer que tem mais interesse em algo do que um animal que nem pode dizer qual é o seu próprio interesse, né? E aí a gente tem outras teorias, outros teóricos que vão desenvolver uma teoria do direito que contempla melhor os direitos animais do que o Bentham. Mas ele foi essencial, assim. Porque antes dele, quem vem é Descartes, dizendo que, tipo, um animal sofrendo, assim, sabe? Tipo, se você ouve um animal gritando ou expressando alguma manifestação de sentimento por conta de, por exemplo, sistema nervoso, é só o barulho que ele faz mesmo, entendeu? É como se ele tivesse só fazendo o barulho que um animal foi feito para fazer, como uma máquina. Então a gente tem os animais máquina, até Descartes, e aí depois a gente tem o Bentham, que já dá um super salto, né? Caramba, eu não sabia dessa. Que legal, Má. Nossa, mas eu acho que o Descartes viajou um pouquinho, né? Tipo, não, isso é o que ele faz mesmo. Tipo, ele tá gritando de dor. Não, isso é o que ele faria em qualquer situação. Acho que não tem fila, né? Então eu posso falar. Só eu levantei a mão, então tudo bem. Faz sentido. Bom, agradeço aí pela apresentação, também foi muito bem preparada. Eu achei muito interessante quando você usou as cores assim, do espectro e tal, no final. Ficou realmente muito bem explicado. Eu acho que eu vou falar umas coisas que talvez vocês tenham pensado também como cristãos, se na hora que a gente colocou, tipo, que cada um pensa de si, né, a definição do próprio ser, assim, muita gente usou a própria fé, né? E, enfim, sobre esse acróstico weird aí que foi usado, é muito interessante porque a gente é um pouco uma anomalia como cristãos, né? A gente faz parte desse grupo, mas ao mesmo tempo você foi expondo essa questão da ética da comunidade e a ética da divindade também, apesar da gente estar inserido na questão da cultura ocidental, industrializada, a gente está em uma região e também numa cultura que valoriza muito o estudo, a instrução, enfim. A gente tem todos esses elementos do weird, mas ao mesmo tempo a gente também faz parte de uma comunidade não necessariamente universal do reino de Deus, mas enfim, vocês entenderam? Tipo, católica no sentido de ser universal, de estar fora dos limites, assim, de uma nação, de pertencer a uma regionalidade, como cristãos. E pelo espectro que você foi mostrando no final, eu acho muito interessante porque tem muitas passagens bíblicas que dá para lembrar que estão elencadas a isso, na questão da autoridade, da submissão à autoridade, a questão da lealdade dos pais, né? Pensar nos 10 mandamentos está muito ligado a cada um deles. Então,
é muito engraçado que ao mesmo tempo que eu admito, assim, que realmente, por exemplo, eu me considero uma social-democrata, né? Tô falando num aspecto mais político. E com relação a políticas públicas, estou um pouco mais relacionada a isso, mesmo a presença do Estado um pouco mais presente nesse sentido, né? De ações públicas. Mas, ao mesmo tempo, eu também me vejo como cristã, então o cristianismo ele acaba associando um pouco desse sentido que a gente mostrou, que você mostrou da cultura oriental, de estar ligado a uma comunidade, de estar mais pertencendo ao coletivo, só que a gente está nessa cultura ocidental. Eu vejo muito no como é que, sei lá, se alguém quiser falar sobre isso, Nicole, fala. deu uma cortada. Se você, pelo Ai, menos para mim, deu sério? uma cortada. Se você repetir as últimas 2 ou 3 frases. Tá, minha internet é meio ruim aqui. Não, eu só falei que tava pensando em questões democráticas mesmo, né? Como que peraí, deixa eu. Ai, gente, acho que a internet caiu. Voltou? Tá, Estão me estamos ouvindo? te ouvindo bem. Normal. Ah, Manda então tá bala. bom com a minha internet. Então, o paradoxo que eu fiquei pensando aqui é mais com relação à parte da democracia desse acróstico, né? Weird. Ao mesmo tempo que se valoriza muito o indivíduo e a gente se qualifica muito pelo individual, a democracia ela exige que a gente pense para cima de nós mesmos. É claro que democracia é a representação dos valores individuais de cada um e a negociação entre esses valores, né? E, enfim, vai um prevalecer sobre o outro. Só que ela também envolve uma relação empática também, né? Então, eu fiquei pensando assim, na presença da palavra democracia, nesse acróstico que ele usou, como que isso realmente está ligado, de fato, à supervalorização da individualidade, da liberdade individual, sabe? A Amanda levantou a mão logo no finalzinho, daí eu não sei se você pensou em algo diretamente que a Nicole falou. Eu pensei sobre essa parte do democrático, mas se você quiser responder. Não, eu acho mais interessante você falar, daí eu vou comentar o que ela comentou antes. Tá, fala você primeiro. É que eu acho, assim, do que eu tô entendendo do livro mesmo, que o que ele tá dizendo não é que a gente é individualista pra gente. Weird, né? A moralidade weird, as pessoas weird. É que na moralidade weird a gente tá sempre pensando no indivíduo, mesmo que seja o outro. Então, essa parte do democrático é assim, a gente vai estar pensando no outro, mas é que não é no outro como um grupo, como uma comunidade, como uma sociedade integrada, em que as pessoas se relacionam, em que os relacionamentos são importantes. É no outro enquanto indivíduo. Então, como eu posso garantir que esse indivíduo seja protegido, mesmo que seja outra pessoa? Entende? É de garantir os direitos individuais do outro, mesmo que seja do outro. Eu acho que isso, tipo, pensando quando ele fala lá nos capítulos anteriores sobre a questão de que a nossa moralidade é sempre do grupo, né? Pensando no nosso grupo e não individualmente, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tá sempre pensando no grupo. É que dentro da moralidade weird, pensar no grupo é pensar nos direitos individuais. Faz sentido? A Nicole não se convenceu. A gente não sabe se ela não ouviu ou se ela só não concordou. Eu acho que Agora acho que travou mesmo. Deu uma travadinha. Nicole, você está entre nós? Acho que Acho que não. Acho que não também. É engraçado porque a gente tá vendo ela ter reações, só que a gente não tem como saber se ela tá ouvindo de fato. E eu tô falando aqui e o Google Meet fica pedindo para eu abaixar a mão, porque eu já falei, eu tô tendo que clicar aqui, manter levantada, manter levantada. Gente, que agonia. Eu conseguia ouvir vocês, mas eu não conseguia falar. Tava tudo preto. Nossa, uma parada até existencial, uma crise filosófica aí. Caramba. Bateu fundo aqui.
Nossa, meu Wi-Fi, Jesus. Não, eu ia comentar que faz sentido essa parte. Inclusive, eu acho que. É que eu não lembro exatamente a Constituição de cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a seção de direitos fundamentais, é que eu sou advogada, para alguns que me conhecem. Acho que a maioria me conhece, né? Mas sem julgamentos. Mas a parte de direitos fundamentais, que está acho que no artigo 5º da Constituição, acho que ele começa como direitos fundamentais e individuais. Isso expressa muito, né, de como que a gente reporta, né, como que a gente institucionaliza os direitos, né, não como, tipo, coletivo, claro, né, a gente tem os direitos individuais, faz sentido. Uma coisa que você falou, Nicole, enquanto eu preparava o estudo, eu pensei muito, porque assim, digamos, eu nasci numa família cristã, né? Vamos falar assim, né? Meus pais são crentes, mas eu fui me converter depois de quase adulta. E eu consegui ter essa visão de como a minha mente moral, de fato, mudou com a leitura da Bíblia e com a palavra de Deus, e como eu valorizava coisas muito, muito diferentes das que eu valorizo agora. E como, conversando, sei lá, com uma amiga minha que já foi cristã, mas não é mais, como também tem essa mudança. Por exemplo, a questão de, não sei, para falar só uma, autoridade de subversão. Eu acho que falei errado. Subversão. Como tem essa diferença, assim, né? E como eu entendo a autoridade de um jeito muito diferente do dela por ser cristã. Eu entendo dessa forma, pelo menos, né? Ser cristã mudou muito, muito do meu entendimento desses aspectos. E eu meio que esperava, mas ao mesmo tempo não. Eu fiquei muito surpresa com as respostas de vocês naqueles 2 experimentos que a gente fez, né? O primeiro de falar a porcentagem dos amigos e tal, e aquele de completar a frase. Porque eu vi, de fato, que aqui é um grupo que tende a pensar mais de uma forma mais coletiva, entende? Eu fiquei tipo, nossa, é verdade, né? Eu não tô num grupo X, eu tô na ABC2, são pessoas cristãs, e as respostas refletem isso, sabe? Mas era só isso que eu queria comentar. Mayra, pode ir, você tinha levantado lá atrás antes de mim, né? Então, manda bala. Foi, só que era para um comentário que eu desisti de fazer. Aí você entrou na fila, então você tá antes. Não, pode ir, vai lá. Tá bom, rapidinho. Que acho que faz parte desse caminhão, assim, de reflexões que passam, né? E na minha cabeça tá assim, ecoando. Nós somos como somos, assim. E aí isso escancara para mim a arte, a manufatura, assim, do que é a parte de ciências humanas, assim. Porque nós somos. E daí vem um olhar analítico, vem um olhar que tenta categorizar aquilo que a gente viu lá atrás, a Marília explicando, né, os modelos da ciência. Você tem um modelo que explica muito bem aquele fenômeno que está sendo observado, até que vem uma nova explicação e supera aquela. E aí a gente adota aquela como a mais coerente com o que está sendo observado. Só que como que é observar esses fenômenos, né? Na gente, assim, nas nossas vidas, nas nossas relações. E aí é muito bonito ver esse compor das lentes para, tipo, da psicologia, da sociologia, da antropologia, que lidam com vida, lidam com pessoas, assim. Só que isso não é isso que faz a gente mudar os nossos comportamentos. Só que à medida que a gente tem noção dessas teorias e que elas explicam um pouco de como a gente é, talvez a gente possa ser o que a gente já é, só que um pouquinho mais conscientes desses processos, né? Não sei se deu para entender, porque na minha cabeça isso é um pouco confuso, mas é isso, assim. Muito bom, nossa, gente. Eu acho que eu entendi, Má. Mas eu acho isso muito abstrato também. Eu acho muito abstrato. Ó, para você que é da educação,
Foi, tipo, a primeira vez que eu li Paulo Freire, assim. Foi, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Foi, tipo... foi mais uma expansão de possibilidades, assim, do que uma compreensão, de fato. Mas eu acho que entendi. Para a questão do... Bom, eu vou comentar, acho que vai passar por vários comentários, e aí depois eu quero fazer uma pergunta para a Bia, ou para quem quiser responder. Mas eu acho que toda essa parte, para mim, tá muito fora da minha zona de conforto, a área, tipo, e os temas que a gente está discutindo, porque é totalmente fora do que eu estudo a semana inteira na faculdade. E isso é muito bom, na verdade, pensar sobre essas coisas. E quem fala muito bem, eu acho, sobre essa questão toda também é o Tim Keller, né? Daí já trazendo bem para o âmbito cristão, assim, né? Que é um cara sensacional. O Keller, ele, para quem não conhece, tipo, ele é pastor de uma igreja presbiteriana no centro. Ele era, né? Agora ele não é mais pastor, tipo, presidente lá, mas foi por muito tempo de uma presbiteriana lá no centrão de Nova York. Então, tipo assim, ele é um cara que fala muito sobre secularização, sobre a vida cristã no ambiente secular, e tem trabalhos sensacionais. E ele analisa justamente os valores morais, mas principalmente ele estava analisando, nessa fala dele que eu vou citar, a questão de onde você deriva a sua identidade. Isso Nova York, assim, tipo, pá, centrão de Nova York. Chama Manhattan Presbyterian Church, na igreja lá. E aí ele... Nossa, não, Redeemer. Enfim, mas ele tá falando justamente sobre de onde as pessoas derivam a identidade delas nas diferentes culturas. E ele fala das culturas mais conservadoras e mais, talvez, né, como era antigamente, até mesmo aqui no Ocidente, de você derivar aquilo da sua função. E função como profissão, mas função como função dentro do coletivo mesmo, né? Então, que eram aquelas respostas que a Bia citou, de ser mãe, eu sou filho, aí eu sou... pegando uma profissão mais antiga, eu sou ferreiro, né, lá atrás, hoje eu sou, sei lá, engenheiro, eu sou... Então você deriva a sua identidade daquilo. E aí ele vai trazendo os pontos onde essas visões, elas trazem justamente complicações também, porque pensa numa mãe que perde seu filho, ou pensa num filho quando ele perde sua mãe, ou pensa no cara que tinha a profissão dele e ele é incapacitado de realizar ela depois de um acidente, por exemplo, o cara que trabalhava lá né, que trabalhava e sustentava sua família, e aí ele tem um acidente, o cara não consegue mais trabalhar e não consegue sustentar a família. É uma quebra total da identidade de quem ele é. E aí ele traz esse por um lado, mas depois ele vem e analisa justamente o que a gente faz hoje em dia, né? E aí ele traz essa questão de como hoje em dia tem muito essa busca do eu, e que é individual, né? E que, querendo ou não, você traz aquela máxima do você tem que conhecer a si mesmo. Isso isso é trazido assim como algo que você precisa buscar você mesmo, você precisa entender quem você é. Só que ao mesmo tempo você tem que fazer isso quebrando tudo que os outros falam de você. Então você põe uma máxima de autoridade que você deveria querer obedecer, você tem que querer obedecer isso, mas ao mesmo tempo você contradiz isso dizendo que você não pode obedecer a nada que já foi dito antes, sabe? E aí ele tem esse olhar muito, muito crítico, assim. Então, o que a Nicole comentou justamente sobre esses ambientes que passam, eu acho que a resposta da Amanda é muito boa, muito, muito legal, mas o que eu penso também é justamente que toda sociedade vai ter as suas fragilidades, sabe? Sempre vai ter uma fragilidade na forma como você olha os valores, sabe? Sempre vai ter aquele ponto fraco. E o que eu ia perguntar é justamente isso, como que a gente, como cristãos, enxerga tudo isso? Porque, assim, se a Bíblia é a palavra de Deus e se o caráter de Deus não muda, então tem que existir algo, justamente esses pilares que perpassam todas as eras e que não são só fruto de algo biológico, sabe? A gente pode até olhar por lentes e falar, isso acabou acontecendo, a evolução, que nem você falou, né? Não pode ser algo funcionalista, você falou, abordagem, Bia, corrija, funcionalista, né? De que como se as coisas tivessem intencionalidade nelas mesmas, puramente falando materialmente. Não, isso do ponto de vista da ciência não é considerado certo. Mas tinha intencionalidade por parte de Deus, né? Então, como que... Eu não sei, como que... Minha cabeça ficou meio girando com isso, assim. Como que a gente, tipo, encaixa, sabe? Tipo, qual que é a cosmovisão cristã a respeito dessas várias formas de buscar identidade, vários princípios morais e pilares, e enfim.
Eu sei que é meio, né, não precisa responder 100%, mas eu acho que você vai ter uma boa resposta, mesmo que seja, enfim, né, do que você conseguir. Esses são os momentos que eu fico muito, muito grata de gravar toda a reunião, porque os comentários são muito legais, gente. Muitas vezes, tipo, constroem muito mais do que a apresentação, sabe? Você falou de várias coisas legais no seu comentário, Félix, assim, tipo, de criar nossa identidade com base nos nossos relacionamentos, da gente tentar criar nossa identidade de forma totalmente autônoma, né? E às vezes parece essa coisa bem do mundo contemporâneo, em que parece que cada um de nós somos seres totalmente independentes, que estamos aí flutuando no espaço sem contexto, e a gente que se inventa, e a gente que se reinventa, e não deixa ninguém falar quem você é quem diz que você é, e não, enfim, e daí fica uma coisa muito, não sei, muito doida, no sentido de, tipo, as pessoas querem relacionamentos, mas ao mesmo tempo não aceitam as implicações desses relacionamentos, sabe? É uma coisa meio assim. Eu acho que vou tentar começar a pensar na sua pergunta, assim. Enquanto você falava, me veio muito à cabeça um salmo. Talvez eu até encontre ele agora, mas talvez não, assim. Mas um salmo que diz, não sei se é o 119, mas ele diz, tipo, como pode o jovem se manter puro, né? Tipo, no meio do mundo, tal. E Salmo 119, 9, mas também não era isso, era outro salmo também. Mas, enfim, tem essa pergunta, né? Como pode o jovem se manter puro? E daí a resposta é obedecendo a tua palavra. Eu acho que, para começar a pensar no que você falou, a gente tem que ver quem é o nosso referencial. Em muitos aspectos, a gente é bombardeado por essa mensagem de ser o próprio referencial, né? De construir uma identidade que é 100% original e que não deriva de nada além de nós mesmos, o que, enfim, é impossível, é uma coisa doida. Mas a questão é que tem essa narrativa. E eu penso que como cristãos, a gente nunca deve ser o nosso referencial, né? E nenhuma outra pessoa deve ser. Então, é uma identidade que é construída de uma forma diferente desde o princípio, assim, porque a própria ideia de identidade é diferente. Porque eu não tenho que ser eu, muito pelo contrário, né? E agora eu tô falando por mim mesma, né? Eu não quero ser eu. A pessoa que eu não quero ser sou eu mesma. Eu quero ser quem Jesus me ensina a ser, e essa pessoa não é quem eu sou. Então, não sei se eu consegui. Tá todo mundo livre para argumentar junto, né? É porque é uma questão muito legal, mas é difícil respostas, assim. Não, eu acho que também só de expressar, assim, expressar a pergunta é muito bom, sabe? Porque a gente fica, às vezes, com aquilo na gente, mas eu acho que eu concordo, Bia, muito, é por aí. Nicole? Eu vou tentar falar um pouquinho também, comentar sobre a pergunta. Inclusive... peraí, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Primeiro, né? Senão... Ouvir sim, ver não estamos. Eu fechei mesmo a imagem, porque, sei lá, né? A internet tá doida aqui em casa. Inclusive, essa semana eu tava falando com a Mayra e com a Amanda, e daí a gente falou um pouco sobre ideologia, sobre cosmovisão, né? E assim, uma coisa que, sei lá, que a gente pensou juntas, né? Mas é uma coisa que eu já tinha pensado antes também, é essa questão de cosmovisão. Cosmovisão, eu acho que é muito difícil a gente dizer que a gente tem uma única entre nós cristãos. É uma coisa que não é a mesma coisa do que a fé, né? Do que a doutrina, do que a Bíblia, né? Do que nós acreditamos como tipo as bases fundamentais da nossa fé, né? Eu acho que tem bases na Bíblia que unem a gente, que Deus mostrou para nós, que revelou a nós, mas tem aspectos da moralidade, por exemplo, que foi mostrado lá, a questão de política pública, a questão do dinheiro,
que sim, tem instruções na Bíblia, mas, por exemplo, a Bíblia não está dizendo se você vai ser de que espectro político você vai fazer, de que parte do espectro político você vai fazer parte, qual partido político você vai se associar. Enfim, tem aspectos muito particulares que realmente são fruto, muitas vezes, da nossa cultura, mas existem bases para cada um desses elementos da cultura que a Bíblia fornece. Então, acho que assim, não tem como a gente dizer que existe uma cosmovisão igual para todos os cristãos, mas eu acredito que sim, tenha fundamentos iguais, né? Vou falar um pouquinho também. Que eu acho que eu tava com um comentário guardado, eu anotei no livro, assim, porque eu fiquei, cara, que louco. E eu acho que tangencia um pouco a conversa que vocês estão tendo, assim. Quando eu tava lendo a parte das éticas, da ética da autonomia, da comunidade e da divindade, né? Eu fiquei pensando em como a nossa fé, como o cristianismo, como a moralidade cristã, ela consegue integrar tudo isso muito bem. A gente tem base bíblica e a base da nossa fé para essas 3 éticas serem bem desenvolvidas. A gente não é só a ética da divindade, a gente não é só a ética da comunidade, não é só a ética da autonomia. Eu não sei se está dando para entender, se vocês conseguem imaginar isso, mas para mim essas 3 coisas elas se integram muito bem dentro da fé cristã, porque é isso, a ética da divindade eu acho que fica muito claro, né, a coisa do sagrado, do profano, o fato de que a gente tem uma divindade, que a gente tem um certo comportamento em relação a ela, e isso identifica muito como a gente, né, implica muito como a gente vai viver a nossa vida. Tem a ética da comunidade, porque a gente vive enquanto comunidade, enquanto cristãos, né, a gente é corpo, a gente é igreja. E tem a ética da autonomia no sentido de que nós, enquanto cada um de nós somos imagem de Deus, então nós devemos ser tratados com dignidade e respeito. Então, eu fiquei pensando em como, enquanto cristãos, a gente talvez esteja mais na frente do que os conservadores, né, que é o que ele vai tratar ao longo do livro. Não sei, acho que a gente precisa chegar lá para saber, mas porque a gente consegue integrar esses paladares morais de forma muito bem casadinha, sabe, amarradinha. Enfim. E aí, nisso, é um outro incômodo, assim, que eu tive quando ele fala que os receptores morais, eles não são transcendentais. E aí ele não explica muito bem de onde vem, para onde vai, como que isso surgiu. Eu fiquei, mas você tá justificando que isso vem de algum lugar? Que isso surgiu da onde, assim? E aí eu acho que esse foi o primeiro incômodo que eu tive, um segundo incômodo que eu tive com o livro, assim, de como ele tá trabalhando o argumento e talvez, de fato, a posição política, social, enfim, quem é o Haidt, sabe? Acho que aí que eu tive uma estranhada também. Enfim, não sei se fez sentido o que eu falei. Fez sim, eu pelo menos entendi, eu acho que entendi, né? Às vezes a gente se engana. Mas eu entendi que essa parte dos receptores do... Ixi, você acabou de falar, eu esqueci o termo. Os receptores sociais? É morais? Isso, receptores, eu sei. Eu entendi muito que ele jogou na evolução, do tipo assim, durante a evolução humana isso foi útil para manter grupos coesos, manter as pessoas vivas, mas, tipo, é o tipo de coisa que são inferências um pouco complicadas, né? Já é mais materialista, né? Uhum. Assim, ele já põe o pezinho dele lá na cosmovisão dele. Pelo menos quando você estava explicando, deu aquela afliçãozinha, assim, para mim, pelo menos. Foi tipo assim, não, eu não gosto muito dessa coisa biológica, às vezes, mas, de certa forma, beleza, foi o caminho que ele achou, né? Do tipo, a gente tem esses receptores morais porque nos ajudou a sobreviver. Beleza. Foi isso que ele conseguiu chegar. Bem, não sei também. O Tom tinha levantado a mão, mas já faz um tempinho, daí eu não sei como ficou o comentário. Não, eu só queria comentar aquilo que o Félix acabou comentando, então eu passo. Belezinha. Mas espera um pouquinho. Será que a gente não consegue tirar o print antes? É, verdade. Tá bom?
Vamos rapidinho para Má conseguir. Eu vou parar a gravação. Ia falar exatamente isso. Beleza. Tchau, gravação.